Esteja pronto para adorar o Senhor com toda a alegria do seu coração nessa noite. Porque esta é a hora da adoração. E por isso nós te convidamos. Vem cantar conosco. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu corpo. Quero ouvir as palmas também. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua confessará. toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que Deus escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, hoje é um culto especial. Vocês já devem saber por quê. Hoje é o dia das mães. Então, por todas as mamães, estamos hoje rendendo graças ao nosso Deus. Se você ainda tem sua mãe, amém. Se sua mãe está aqui na igreja, você vai ter o privilégio de agradecer a Deus junto a ela. Se você não tem mais a sua mãe, como é o meu caso, 32 anos já, sem minha mamãe aqui, mas também dando graças a Deus pela mãe que eu tive. E se você tem a sua mãe no Brasil, quem sabe, longe, se você não telefonou até meia-noite, você pode fazer isso, tá bom? Para dizer o quanto você a ama e o quanto ela é importante na sua vida, tá certo? Então eu quero ler, abrindo este culto, depois deste louvor, um versículo que já é tão conhecido, já está aí na tela. Provérbios 31, de 10 a 31, fala sobre o valor da mulher, o valor da mulher. Então começa dizendo assim: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Então, enquanto você ouve essa leitura, você que é mãe, tá certo? Então você começa a pensar nisso, que você, mãe, você é muito valiosa aos olhos de Deus. E mesmo que um filho não reconheça, porque acontece às vezes de ter filhos que não reconhecem o valor da mãe que Deus deu, não se importe com isso. O mais importante é que Deus escolheu você para ser mãe. A maior missão, eu considero, que existe na face da terra é gerar um ser humano e cuidar desse ser humano. E é o que as mamães fazem. Então aqui fala sobre a confiança que o marido tem nela, o quanto ela trabalha com as mãos. E só mãe mesmo. Olha, o amor de mãe é tremendo. Eu costumo dizer que mãe é aquela que não importa o tamanho do pão e nem o número de filhos, todos comem. Não é assim? Quantas mamães aqui talvez já tenham feito isso na vida, né? Talvez. Sem falar naquelas mães que deixam de comer para alimentar os próprios filhos. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler novamente somente o 10, Hernani. Somente o 10 a igreja vai ler comigo neste dia, tá certo? Vamos ler como está na tela, todos juntos. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis.
Vamos orar nesse instante. Você, mãe, que está neste lugar, agradeça a Deus pela sua própria vida. Você, filho, que está longe da sua mãe, ore a Deus pela sua mãe, onde ela estiver. Senhor, nós te damos graças porque mais um domingo na tua presença e com o privilégio de hoje, segundo domingo de maio, adoramos ao Senhor, dando-te graças pelas mamães, as que estão presentes neste lugar, pelas mamães que já se foram. Nós te damos graças porque tu criaste, ó Deus, todas as mamães e deste a elas, Senhor, esta missão maravilhosa de criar seus filhos. Senhor, nós te rendemos graças hoje pelo Dia das Mães e te pedimos, fala aos nossos corações durante este culto. Senhor, alegra os corações, a começar das mamães, derrama paz, refrigério, a presença do teu Espírito neste lugar, Senhor, e receba o nosso louvor em gratidão, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? E antes de continuar, aí agora eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Você vai olhar para quem está do seu lado, ou você vai dar boa noite, vai dizer Deus te abençoe, Márcia, Deus abençoe tua vida, Fabrício está aqui do meu lado, o grupo todo de louvor, que Deus te abençoe. E agora a Márcia continua aí ministrando para a gente. Vamos entoar essa canção de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E essa canção tem um significado muito lindo, porque ela é interpretada, ela é cantada, é um salmo de uma mãe muito especial na palavra do Senhor, nosso Deus. Exatamente. Vocês vão entender conforme cantarmos e também durante todo o culto desta noite. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito
todos sempre. Amém. Essa próxima canção diz que não existe nome mais alto nem mais poderoso. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Amém, glória a Deus. Então vamos cantar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma essa canção. As muitas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta,
teu povo Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus. Deus é santo, santo, santo. E nós, pecadores, pecadores, pecadores. Mas graças ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar à presença dEle, adorar o seu santo nome. E o nosso culto é recebido por Deus, não porque mereçamos, não porque sejamos perfeitos, pelo contrário, somos imperfeitos, mas é por causa do sacrifício da cruz. E nesse momento eu gostaria que pensássemos nisso. Cantamos a santidade de Deus, e que nós olhássemos para nós mesmos nesse momento, lembrando-nos do que está escrito na palavra de Deus, lá na primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento de contrição do nosso culto, em que nós nos lembramos aquilo que somos e nos derramamos na presença dEle, suplicando graça, misericórdia, favor, perdão. Faça uma oração a Deus nesse momento, uma oração de confissão. Faça uma oração em que você reconhece diante dEle aquilo que você é diante do Senhor. Ouve, ó Deus, cada oração neste lugar. Somos imperfeitos, somos pecadores. Reconhecemos e confessamos diante de Ti. E declaramos que Tu és santo, santo, santo. Ouve cada oração. Purifica nossas mentes. Purifica-nos com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a certeza que quem anda por fé em Jesus tem. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, amados? Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar adorando, e neste momento teremos o nosso momento de ofertório, momento ofertório. Então, você poderá, enquanto nós cantamos, você poderá sair de onde está. O cofre está na nossa direita hoje, na minha direita, tá certo? E você pode contribuir através da internet, você pode contribuir através do seu celular, enquanto nós louvamos, momento ofertório. Vamos louvar o Senhor. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. Enquanto louvamos, esteja A Ele à vontade que comigo está, para ofertar. que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Ao que venceu a morte, ao
Vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Márcia, você pode orar nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos traz aqui nesta noite, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Te louvamos porque a tua fidelidade é real, é verdadeira e o teu amor para conosco é grandioso, Senhor. Consagramos essas ofertas e dízimos nas tuas mãos, ó Pai, para que elas possam ser usadas para a tua obra, Senhor. Multiplica, Pai. Multiplica, Senhor Deus, nas nossas casas para que possamos contribuir. Multiplica na tua igreja, Senhor, para que a tua obra continue avante, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, Jesus, que viemos aqui para te ouvir. Fala, Senhor Deus, conosco. Diminua-nos, ó Pai, que o teu nome seja engrandecido para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. A banda só volta depois Podem da mensagem, sentar, tá bom? amados, e A última música depois da antes mensagem. da palavra, da mensagem, Depois da mensagem. nós vamos interceder pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu convido a nossa irmã Lenora para fazer isso. Ela que é diretora do departamento, que conhece bem essa turma. Ela que é mãe, é avó. Hoje é dia das mães, né? Dobrado. Você é mãe dobrado, 2 vezes, né? É avó. Eu vou ler uma promessa que Deus tem para todos os que amam e guardam os seus mandamentos e têm filhos. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Vamos orar? Amado e soberano Deus, Deus poderoso, Criador e Senhor sobre todas as coisas, te louvamos e te agradecemos, porque por meio do seu Filho Jesus, somos feitos teus filhos, filhos e filhas, e por isso podemos chamar-te de Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque também o Senhor prometeu que vai estar conosco e andar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós confiamos e amamos a Ti, Jesus. E agora, como pais, unidos nessa oração, pais e mães, agradecemos por cada filho e filha que o Senhor nos deu. E como Ana, que um dia entregou o seu filho Samuel a Ti, nós hoje entregamos nossos filhos no Teu altar. Senhor, nós consagramos cada um deles a Ti, para serem bênçãos por onde quer que eles andem, para que o Senhor os alcance com seu amor e graça, e para que eles recebam a salvação e recebam a mesma fé que nós temos, a fé dos seus pais. Nos ajuda a falarmos, a testemunharmos de Jesus para nossos filhos. Usa os professores, os parentes, os amigos, as circunstâncias, tudo, Senhor, usa para impactá-los e trazê-los aos pés da cruz. Cuida de cada um deles, protege-os, livra-os do mal. Para a Tua glória e de acordo com a Tua fidelidade nas promessas feitas até as 1000 gerações daqueles que amam e guardam a Tua palavra. No nome precioso de Jesus que oramos, Senhor. Amém. As crianças ficam na capela hoje, todos aqui. E agora eu convido você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, e em reverência também à leitura da palavra de Deus, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para lermos esta escritura hoje, uma palavra especial, ação de graças. Toda a igreja, se você puder ficar de pé em reverência à leitura da palavra, Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 10, eu acredito que o Hernani já deve estar providenciando ali para nós. Eu vou falar sobre uma mãe da Bíblia, uma mãe que eu admiro. De tantas mães que a gente conhece na Bíblia, nós temos Joquebede, uma mãe de fé, uma mãe de coragem, tá certo? A mãe do profeta Moisés. Eu não sei se teremos, Hernani, na tela, vai ser possível? Êxodo 2, de 1. Eu gosto de ler com a igreja, sabe?
a palavra. Se não, não tem problema. Eu queria uma Bíblia dessas NVI que tem ali está. Ok, porque eu coloquei outra versão aqui. Amados, eu vou ler o versículo Êxodo 2, de 1 a 10. Vamos ver se vai funcionar hoje. Hoje tivemos um problema aqui na capela desde amanhã. Teve uma pane aqui, inclusive na internet, tanto que este culto não está sendo transmitido ao vivo. Não teremos transmissão ao vivo. O culto está sendo gravado, o Silvino está ali gravando, para depois colocar no Facebook. Então, não está sendo ao vivo hoje. Eu acho que eu vou ali está. É isso aí. Já chegou, André, chegou, está lá. Um homem, eu vou ler o primeiro versículo, nós vamos ler até o 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. O versículo 2 a igreja vai ler. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco nessa noite, neste lugar, a cada coração, a cada mãe, a cada pai, a cada filho e filha. Senhor, estamos aqui reunidos para Te ouvir também, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar vários exemplos de mulheres que foram usadas por Deus nos seus eternos propósitos. Nós somos uma igreja presbiteriana, embora tenhamos pessoas vindas de igrejas diferentes no Brasil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, não a do Brasil. Aqui a nossa denominação, a ICO, Evangelical Covenant Order of Presbyterians, é grande a denominação, o nome, ordena-se mulheres como pastoras. E eu sei que há uma corrente, uma linha que diz assim, não, eu não consigo aceitar uma mulher sendo pastora, uma mulher liderando. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu já, várias vezes. Mas isso não é problema para mim. Eu amo o lugar onde eu tenho servido a Deus por mais de 30 anos, a Igreja Presbiteriana. E sendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres. A IPI ordena, a Igreja Presbiteriana Independente. Então, o que é que eu quero dizer? Hoje é Dia das Mães. Eu estava ali no meu canto, lembrando da minha mãe, 32 anos que ela já se foi, o Senhor a levou, chamou para a glória. Mas eu posso dizer que eu fui pastoreado por uma mulher. A minha mãe foi uma pastora de verdade. Criou 10 filhos, foram 11 na verdade. Um faleceu, pelo que eu sei. Minha irmã, tenho que dizer que é mais velha do que eu, está ali, sabe melhor a história do que eu, porque quando eu cheguei ela já estava. Família grande. E minha mãe, quando eu falo minha mãe pastoreou, porque de fato, o meu pai não participou. Ela há de concordar comigo nesse momento, ele não participou.
tá certo? Então eu fui pastoreado por uma mulher, minha mãe, guerreira, e criou esses filhos todos, espalhados no Brasil e fora do Brasil. E o que é que eu estava pensando aqui? Sim, Deus conta com mulheres para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Isso se cumpriu na minha vida. Isso aqui se cumpriu na minha vida, na vida da Rosélia, minha irmã, que está ali com seu marido, João. As mulheres são muito mesmo importantes para Deus. Deus tem um carinho todo especial pelas mulheres na palavra. Infelizmente, nem todos veem dessa forma. E aqui, nesse texto que nós lemos, aqui está falando sobre uma mulher de fé e coragem. Uma mulher que não tinha ideia do que iria acontecer no futuro, preservando a vida desse filho. Quando você lê o livro do Êxodo, capítulo 1, você vai ver o que aconteceu. O faraó, que não conheceu a José, o tempo passa, o povo hebreu cresce no Egito, e aquele homem ficou preocupado com o crescimento dos hebreus, e com medo que esse povo um dia se tornasse mais poderoso do que os egípcios, talvez ele pensando em já se prevenir e matar todos os soldados que viessem a ser soldados ali naquela época, ele tomou uma decisão. A decisão dele foi fazer uma ameaça, tá certo? Uma ameaça. O que é que ele faz? Ele começa a oprimir o povo com muito trabalho, mas quando Deus tem planos, não tem que atrapalhe a Deus, amém? Os planos de Deus não são frustrados, não são, jamais. Ele forçou o povo com muito trabalho, forçado, talvez querendo enfraquecer os homens, querendo, não sei o que é que passava na cabeça dele, achando que ia prejudicar o povo hebreu e que talvez as famílias não iriam mais gerar filhos, quem sabe? Mas a palavra de Deus diz que quanto mais trabalho foi dado aos hebreus, quanto mais afligidos, a Bíblia diz, mais os judeus cresciam. Não tem quem frustre os planos de Deus, amém? Não tem. Mas esse homem, esse faraó que não conheceu Moisés, não conheceu José, nem a história lá atrás, a palavra diz que ele tomou outra decisão. Ele ordenou às parteiras, olha só, matem os meninos hebreus que nascerem, matem. Essa história de infanticídio é antiga no mundo, de tentar matar crianças, de não deixar as crianças nascerem. Aqui está. Matem. Mas a palavra vai nos mostrar que as mulheres, as parteiras, temeram a Deus, as hebreias, e não obedeceram. Foi quando ele tomou a terceira decisão. Ele ordenou que todo menino que nascesse hebreu fosse lançado no rio Nilo. A ordem agora foi ao cúmulo do absurdo, já que as parteiras temeram a Deus e estão preservando as crianças, joguem no Nilo. É aqui onde vai acontecer o plano divino, porque a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo, o que vai acontecer é que vamos nos deparar com duas parteiras tementes a Deus. Diz a palavra que Sifrá e Puá, não são nomes muito bonitos para colocar numa filha, mas esses são os nomes delas, Sifrá e Puá. O que é que elas fizeram? Elas preservavam, elas não lançavam no Nilo. E elas foram levadas e questionadas, e com muita sabedoria elas responderam a Faraó, inclusive elas disseram que as mulheres hebreias eram fortes. Quando elas chegavam, o menino já estava ali, já tinha nascido, elas já tinham tido filhos sozinhas, eram mulheres fortes. Enfim, o que acontece é que Deus honrou essas mulheres, Sifrá e Puá. E diz a palavra que elas foram abençoadas, Deus as fez prosperar em suas famílias. E o que a palavra está nos mostrando, que essa atitude dessas duas mulheres não foi apenas
um ato qualquer. Não, mas elas também agiram com fé e coragem, e elas se tornaram parte do agir da providência divina na preservação do seu povo. Novamente, os planos de Deus não podem ser frustrados. E o que Deus faz? Conta com pessoas. E neste caso, eu estou falando aqui de mulheres que se tornaram mães, que foram prósperas em suas famílias. Sifrá e Puá. Então, no capítulo 2, nós vimos aí a história do nascimento de Moisés. Joquebede não tinha ideia do que seria esse filho. Moisés, o profeta. Moisés, o grande libertador de Israel. Moisés, que se tornou legislador. Moisés, que até hoje é uma figura importante na palavra de Deus, como o grande profeta. Por causa da atitude de fé e de coragem da sua mãe. Nós lemos, a palavra aí está revelando que Joquebede, juntamente com a irmã de Moisés, Miriam, elas tiveram papéis importantíssimos no cumprimento, novamente, dos eternos propósitos de Deus. Quando uma mulher tem noção de que ser mãe não é algo assim comum, como muitos pensam. Toda mãe, quando dá à luz a um filho, toda mãe não tem ideia do que será aquele filho, aquela filha. Já parou para pensar nisso? Não tem ideia. Não tem. Uma coisa é certa, Deus usa as mães para que essas vidas venham ao mundo e os seus propósitos sejam estabelecidos. E tem também aquelas mães que nós chamamos mães do coração, não é verdade? As que não geraram, mas que Deus as usa para que o seu nome seja glorificado, da mesma maneira. Eu também concordo que ser mãe não é apenas dar à luz. Eu concordo que ser mãe é muito mais do que somente dar à luz. Então Deus conta com as mães legítimas e Deus conta com as mães do coração. Meus amados, a palavra está nos revelando aqui que Deus tinha um plano, libertar o seu povo do cativeiro. Moisés foi gerado num momento difícil, de opressão, de tristeza. Moisés foi gerado num tempo em que naturalmente alguém poderia dizer, não engravida, não engravida. E o que acontece? Joquebede deu à luz. Ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Depois disso, ela não tinha mais como esconder essa criança. E vem o plano. Como é bom ouvir choro de criança nessa igreja, do bebê. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Lili. É isso aí, Lili. Não está atrapalhando, não. Parece que foi combinado com o pastor, né? Parece que foi combinado, Ítalo, isso. Que bênção. Temos bebês e temos bebês chegando também, não é, Núbio? Temos bebês chegando, já já. Glória a Deus. Porque Joquebede, ela agiu com fé, ela gerou. Ela deu à luz a Moisés, ela sustenta por 3 meses. Depois ela tem essa ideia de colocar a criança num cesto ali junto às águas, ou nas águas do rio Nilo. E minha cabeça fica aqui pensando, meu Deus, será que a Bíblia não revela isso? Eu fico pensando aqui, será que Joquebede sabia que a filha de Faraó ia tomar banho ali? E de repente ela, quem sabe eu coloco o bebê aqui. Não sei, é conjectura minha, isso não tem. O que acontece é que diz a palavra que a filha de Faraó, ela vem se banhar, ela vê o cestinho, ela diz, pega ali, vê o que é que tem ali. E quando as suas servas vão e abrem, ali está o bebê chorando, e ela se compadece dele. E ela reconhece que é uma criança hebreia. Meus irmãos, Deus é tremendo, porque quando Deus quer, faz assim. Faraó estava contra o povo de Deus, com ódio do povo de Deus, querendo matar todas as crianças do povo de Deus. Aí parece que Deus, a propósito, coisa da minha cabeça também, é como se eu pudesse ver Deus dizendo, é Faraó, você é meu inimigo,
pois o libertador do meu povo vai ser criado dentro da sua casa, ele vai ser pago com o dinheiro aí do palácio, ele vai ser criado com toda a cultura do palácio. Você mesmo, que é meu inimigo, Faraó, você vai preparar aquele que vai libertar o meu povo. Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Ninguém. 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 E aquela criança está ali chorando e Miriam está ao longe olhando. Miriam, eu posso dizer que Miriam teve um papel também fundamental. Ela ficou observando. Quando ela viu que a filha de Faraó estava com Moisés ali nos braços, ela corre e ela viu que a filha reconheceu que era hebreia, criança, e de repente ela diz assim, como quem não quer nada, sabe? Como quem não quer querendo. A senhora quer que providencie alguém para amamentar essa criança? Sim, eu quero e eu vou pagar por essa pessoa. Quando Deus quer, faz assim. Deus usa a filha de Faraó. Quando Moisés é pequeno, ali ela traz a própria mãe de Moisés, porque Miriam, muito sabiamente, eu vou buscar. E quem Miriam traz para amamentar Moisés? A mãe de Moisés. Deus é o Deus que ele envergonha os seus inimigos. Você crê nisso? Deus é Deus que envergonha os inimigos. Porque a mãe é trazida para amamentar aquele que seria o libertador, pago pela filha de Faraó, e não só isso. Depois que o menino cresce, não está mais mamando, ele vai ser criado como filho da filha de Faraó. Então, o que é que Deus fez? Preparou Moisés dentro do palácio. Porque o nosso Deus, preste atenção, não importa o que você está vivendo hoje, se lágrimas têm descido nos teus olhos por alguma razão, não importa o aperto que você possa estar passando nesse momento, seja lá qual for, uma coisa eu te falo, esse Deus aqui, o de Moisés, é o mesmo Deus que você e eu adoramos e servimos. É o Deus que muda situações, é o Deus que envergonha o inimigo, é o Deus que faz as pessoas ficarem pasmas, sem acreditar que Deus faz isso. Porque essa história aqui é muito interessante mesmo. Faraó preparou aquele que um dia iria libertar o povo de Deus das suas próprias mãos. Já parou para pensar nisso? Meus amados, Joquebede, uma mulher de fé, de coragem, uma mulher que enfrentou o decreto da morte, uma mulher que não se rendeu diante do medo, mas teve muito discernimento para preservar a vida do seu filho, que na verdade, eu aproveito para dizer também para mães, principalmente mães, filhos não são propriedades das mães. Deus empresta para você criar. Um dia, eles vão seguir os sonhos deles, porque os sonhos dos filhos não são os sonhos das mães, nem dos pais. Um dia eles crescem e voam. Mãe, eu sei que é muito duro ter que ouvir isso, mas eu tenho que dizer, dói, é verdade, quando eles estão crescendo, quando eles não precisam mais de você. O problema muitas vezes não está nele ou nela, neles ou nelas. O problema às vezes está em você, de aceitar o tempo de Deus. E na vida e na relação entre mães e filhos, como escreveu Salomão, há tempo para tudo. Tem um tempo de abraçar e haverá um tempo de não abraçar, de afastar-se. E eu estou falando isso, minha mãe era uma mãe muito possessiva, a Rosélia sabe disso. Cada filho que ia casar era uma luta. Ela queria todos ali. Mas eu digo graças a Deus que quando eu constituí família e com Érica, nós sempre tivemos essa visão. Os filhos são emprestados por Deus para criarmos. Um dia eles irão. Joquebede, assim como Ana,
a mãe de Samuel, entendia isso. Que é uma missão com tempo determinado por Deus. Enfim, Joquebede, ela foi adiante. Ela cumpriu a sua missão. Alguém já disse que a coragem de mãe a faz confiar a vida dos filhos a Deus quando seus braços não podem mais protegê-los. Haverá um tempo que você, que está aqui nos Estados Unidos, e o filho é pequeno, você está indo de manhã levar lá no ônibus. Eles entram, dão tchau e você, Senhor, guarda, leva, livra. Só oração, cobre de oração. E vai haver um tempo que eles vão dizer, pai, eu já estou indo. Ele já aprendeu a dirigir, ou ela já aprendeu, e você, oh, meu Deus, tenha cuidado, olha, tenha cuidado. Tenha cuidado, eu sei, eu tenho cuidado. E você fica ali se acabando por dentro, e vai, e você só ora. E haverá um tempo que ele ou ela vai chegar e dizer, pai, chegou o tempo da aplicação, nós temos que decidir qual college, e eles é que decidem para onde vão. Eu quero tal college. E você começa, não acredito que vai, e agora, como é que vai ser? E eles vão. E quanto mais você segurar, pior. É melhor você soltar e dizer, vai, Senhor, cuida dele, cuida dela em nome de Jesus. Haverá o tempo que você vai no quarto, abre a porta e olha, mãe, está lá, tudo bonito e ela ou ele só vem daqui a um mês, se vier, 2 meses. Aí você tem que voltar a olhar para a cara do seu marido mesmo. Bora, vamos dormir. Meus amados, Joquebede confiou totalmente. E a atitude de Joquebede ensina para cada mãe, sabe o quê? Confiança em Deus, em meio à adversidade. A atitude de Joquebede ensina sabedoria prática. Ela foi uma mulher sábia. Ao buscar uma estratégia para salvar o seu filho, ela não sabia que estava salvando, sabe quem, gente? O povo de Deus no Egito. Uma mãe sábia, uma mulher sábia edifica o lar, não é verdade? A atitude de Joquebede ensina para as mulheres uma entrega ao cuidado divino. Mãe, faça isso. Você que tem seu filho no college já, sua filha, você que está quase levando ele para o college, confie no Senhor, entregue ao cuidado divino. Você vai chorar? Chore. Aí eu canto aquela música, quer chorar? Chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Mas entregue o seu filho nas mãos de Deus. Faça isso, mãe. E mesmo eu tendo dito que eles vão, eles tomam rumo, eles se casam, os sonhos deles são outros. Mas você quer saber de uma coisa? Mãe e pai, que é mãe e pai de verdade, eles não vão te largar nunca. Você já parou para pensar, você que já é mais experiente com filhos, quando eles têm uma dificuldade muitas vezes, para quem eles recorrem muitas vezes? Eles ligam para quem? Para os amigos? Não, para a gente. E enquanto eles existirem, somos pais, você é mãe, porque não tem um tempo de dizer, não, estou aposentada do meu filho, estou aposentado. Não, não existe isso. Pelo contrário, eles saem e voltam trazendo 2, 3, 4. Aí tem que aumentar a água do feijão. Não é assim? Sai um problema, se você acha que seu filho é problema e sua filha, se preocupe não, que já ele está trazendo mais 2, 3 problemas para dentro da sua casa. Que cada vida é uma cabeça. Mas Joquebede, ela entregou, ela se sacrificou, porque doeu entregar o filho. E dói entregar o filho, dói reconhecer que, sabe? E infelizmente nem todos os filhos reconhecem isso. Eu vi um desenho desses engraçadinhos que o povo coloca na internet. Primeiro está uma mãe e os 2 filhos, assim, quase da mesma idade, uma menina e um menino, brigando para abraçar as pernas. Não, é minha, sai, é minha. E no outro foto está a mulher velhinha e um empurrando para o outro, é tua.
Infelizmente, a vida é assim, às vezes. É minha, depois é tua. Mas, independentemente do que vem acontecer na tua vida, mãe, cumpre tua missão. Entrega, ama, confia, faz o que tem de fazer. Porque a recompensa não vem de filho nem filha. Atenção, mães. Outra coisa chata que eu tenho que falar aqui. Eu já conheci mães, pais também. Eu estou falando hoje mais para as mães, mas tem pais que criam um filho e depositam tudo no filho. Pronto, a minha recompensa vai ser esse filho. E muitos chegam já a determinar. Papai, quer ser o que quando crescer? Pastor. Não, você tem que ser advogado. Você tem que ser um doutor. Mais ou menos assim. Eu estou brincando, né? Não é que é assim. Mas não coloque sua confiança de futuro na criação de um filho. Vou investir no meu filho. O que aconteceu com o pai de Neymar é caso isolado. Será que todos entenderam? O pai de Neymar é o empresário dele. Neymar vive mais ou menos, né? Parece que tem helicóptero, avião, coisa assim. Mas isso não é modelo para nenhum pai nem uma mãe. Cuide do seu filho como herança do Senhor, presente de Deus, ore por ele, ame, faça o seu melhor, mas sem esperar retorno. Não queira fazer do seu filho um investimento financeiro, não queira. E outra, deixe ele, ore com ele, mas não fique impondo o que é que ele deve ser. Eu conheci, em João Pessoa, um músico da orquestra, que era médico. Ele tocava, acho que era oboé. Ele se formou em medicina, para agradar o pai. E a história é engraçada, que os amigos contavam, ele chegou e na formatura pegou aquele diploma e disse, está aqui, pai, o seu diploma. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Muitos pais se decepcionam por isso. Então faça como Joquebede. Ela não investiu esperando que um dia ele fosse o grande legislador, libertador de Israel. Ela fez por amor sacrificial. Mães, façam isso. Pais, também. Miriam, muito sabida essa menina. Ficou de olho. Ela não largou o menino. Ficou vendo de longe. Sempre tem uma irmã que cuida do irmão. Eu tive, Rosélia cuidou muito de mim. Sem dizer sua idade, tá bom? Mas cuidava da gente, dava banho, sabia disso? Porque Nordeste é assim, a mãe tem 20 filhos, 12, 11, e as outras se tornam mães também. Quem é do Nordeste aqui? É assim como eu estou dizendo ou não é? Quem tem, né? Irmã mais velha. Miriam foi uma dessas, ficou preocupada. Preocupada. Como Rosélia ficava preocupada quando eu era criança. Eu cuido dos meus dentes, eu nem me lembro a primeira vez que eu fui, porque elas me levavam. Às vezes sem querer ir, vai, porque elas tinham autoridade. Lá na minha casa, as mais velhas tinham autoridade até para... Não era só botar de castigo não, viu? Se fosse preciso, havaianas ou... Também. Lá em casa era assim. Tinha que respeitar. E quando minha mãe saía, dizia, quando eu voltar, se fulana disser tanto assim que vocês fizeram, vocês vão ver. Então, as autoridades eram as mais velhas sobre nós. Rosélia sabe o que eu estou falando aqui. Miriam amava Moisés. Cuidou dele. Olha o cuidado. Foi uma moça que teve, uma garota que teve, ela foi vigilante, iniciativa, ela teve discernimento. Ela teve aquele cuidado, a proteção sobre o irmão. Ela foi ágil. Ela soube a hora certa de ficar quieta. Na hora que ela percebeu, agora que eu entro, correu, olha, quer uma mãe para esse menino? Quero. E já corre. Eu não sei o que é que ela falou para a mãe dela, não sei, mas talvez tenha dito. Mamãe, deu tudo certo o plano. Está lá e você que vai cuidar dele e tem mais. Ela vai lhe pagar, mamãe. Essa menina muito inteligente. Exemplo de mãe, exemplo de filha. Enfim, concluindo.
Temos um jantar esperando as mamães, especial. Então, todos aqui estão convidados, todas as mamães, os pais também, todos, para o jantar. Mas concluindo, esse texto nos ensina muito, amados, como Deus usa uma mãe que tem fé e tem coragem. Como Deus usa uma irmã, como Deus usa mulheres no cumprimento dos seus eternos propósitos. No caso de Joquebede e Miriam, das parteiras, todas foram instrumentos de Deus para a preservação do seu povo. Tomara que daqui a alguns anos, todas as mamães aqui estejam contando alguma bênção e lembrando talvez dessa mensagem, dizendo bem que o pastor falou. Olha a bênção que está minha filha, olha a bênção que está meu filho. Como eu tive medo naquela época, como eu me preocupei, para quê, meu Deus? E hoje eu estou contemplando a bênção, em nome de Jesus, que isso se cumpra na vida de cada mamãe aqui. Que você veja a bênção de Deus sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixe-me orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, continua abençoando cada mãe que está neste lugar e que me ouve, dando-lhe sabedoria do alto, a fé, a coragem que teve Joquebede, a mãe de Moisés. Que cada mãe aqui descanse no Senhor, sabendo que o Senhor sabe cuidar melhor dos filhos e filhas do que elas mesmas. O Senhor tem o melhor para todas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, mamães? Cadê as mamães? Amém? Amém. Rosa, a palavra é sua. A paz, irmãos. Eu aqui na frente de novo. Vamos ver se eu consigo falar dessa vez. Para todas as mães, feliz Dia das Mães. Hoje a gente celebra o Dia das Mães nos Estados Unidos e no Brasil, o que eu acho injusto, porque os pais têm dois, a gente acontece tudo no mesmo dia. Então, aquelas que me apoiem, vamos pensar em como mudar. Mas hoje nós celebramos não somente mães, mas mulheres que carregam a luz na vida de outras pessoas. Quando pensamos em Joquebede, que era a mãe de Moisés, nós vemos uma mulher que confiou em Deus num tempo difícil. E através da sua fé, da coragem, do amor, uma geração inteira foi impactada. Mas quando nós olhamos um para o lado, e eu peço que vocês olhem para a irmã que está do seu lado, se prestarmos atenção, nós veremos que temos muitas Joquebedes entre nós. Mulheres que oram quando ninguém vê. Mulheres que permanecem firmes, mesmo cansadas. Mulheres que acolhem, que aconselham, que ensinam e que amam. Algumas são mães, outras são avós, algumas são tias, outras são mães espirituais. Algumas ainda sonham em ser mães. E outras carregam no coração a saudade dos filhos ou a saudade da própria mãe. Hoje, eu tenho alguns ajudantes entre jovens e crianças que vão me ajudar a honrar cada uma de vocês. Então, igreja, eu peço que vocês recebam essa homenagem com muito carinho. E vai ser um mix de português e de inglês, porque o meu combinado com eles é que a gente fala na língua mais confortável. A minha é português, algum deles é inglês. Então, eu quero chamar todos vocês que têm um texto para ler para virem aqui na frente, por favor, e se colocarem na ordem das suas páginas.
Hoje celebramos mulheres que carregam luz na vida de outras pessoas, mulheres como Joquebede. Mães parecem saber tudo, mesmo quando não falamos nada. Elas encontram coisas perdidas para sempre, em poucos segundos. Elas dizem que não estão com fome, mas acabam comendo nossa comida. E de alguma forma, sempre sabem quando algo está errado. Mas por trás de todos esses momentos, existe amor. Por trás de cada correção, existe cuidado. Por trás de cada oração, existe amor. E por trás de cada sacrifício, existe fé. Joquebede confiou em Deus em um tempo difícil e incerto. Ela protegeu aquilo que mais amava e quando ela não pode mais manter Moisés perto dela, ela o colocou nas mãos de Deus. Honoring all women, tonight we honor mothers, grandmothers who continue praying for generations, aunties who love and care like mothers, spiritual mothers who encourage each other to follow Jesus, women who dream of becoming mothers someday, women who miss their mothers deeply today, women whose children are far away, and women carrying silent pain that no one else can see. Deus vê o que ninguém vê. Deus honra o que muitos não percebem. E Deus guarda cada sacrifício invisível perto do seu coração. A luz não precisa ser forte para transformar o ambiente. E o amor não precisa chamar a atenção para transformar vidas. Suas orações levam luz para gerações. Sua bondade traz calor aos lares. E sua fé muitas vidas silenciosamente todos os dias. Tonight we want to give every woman a small gift, a gift that reminds you that you are light and warmth, because strong and faithful women bring warmth, peace, comfort, and light wherever they go. Thank you for making our homes, our church, and our lives warmer with your love. Que Deus fortaleça cada mulher aqui nesta noite, que Ele cura toda dor escondida, que Ele renove todo coração cansado, que Ele lembre vocês de quanto são amadas e que a luz de vocês continue marcando gerações. Thank you for loving like Jesus does. Happy Mother's Day from us to you. A nossa homenagem hoje, quero lembrar vocês que vocês são vistas. O trabalho que às vezes como mães a gente faz num cantinho, escondido, um trabalho que ninguém vê, um trabalho que muitas vezes a gente não ganha um obrigado, mas eu quero que vocês saibam que o Senhor vê. Eu tenho o privilégio de servir com crianças, com adolescentes nessa igreja, e eu posso garantir para cada uma de vocês que eles veem o sacrifício que vocês fazem, eles veem o carinho e o amor. Eu quero pedir para vocês, por favor, colocar o texto de vocês aqui. Peço para as outras crianças e adolescentes virem aqui também, por favor, que a gente tem uma tarefa. Eu vou tentar organizar de uma forma que dê certo, mas eu gostaria de primeiramente convidar para vir aqui na frente todas as mães cujos seus filhos não estão aqui na frente. Se vocês puderem se posicionar ali à direita, por favor, enquanto vocês vêm, eu quero pedir vocês para nos ajudarem a representar os filhos que aqui não estão. Se vocês puderem pegar um presente, por favor, e entregar para cada uma das mães que estarão ali. Cujos os filhos não estão. Se vocês puderem ficar ali na direita, não estão aqui. Se vocês puderem, vocês levar um presente para elas, por favor, agradeço. Obrigada. Enquanto isso, eu peço a todas as outras mães que se posicionem aqui também, e se a sua mãe estiver aqui na frente, filhos, vocês fiquem à vontade em vir presentear as suas mães. Som. Oi. As mães podem vir aqui à frente. Todas as mães. Os filhos fiquem aqui também. Por favor, os filhos fiquem aqui.
Todas as mamães aqui na frente. Vera, vem à frente, Vera. Rose, a Vera está aí. Alguém leva um presente para a Vera. Continue aqui na frente, por favor, mamães e filhos. Por favor, ajudem. Alguma mãe que não tem presente ainda? Aí. Vânia, você é mãe? Não. Eu tô te achando com a cara de mãe. Mãe de coração também vale, viu? Mãe de coração. Eu queria que as mulheres ficassem aqui juntas. Todas juntas. Os filhos. Tá faltando alguma mãe? Não. Música mãe. Todas as mães receberam um presente? Sim? Sim? Ok. Eu quero convidar uma mãe, a Márcia, para cantar nesse momento uma música especial para todas as mamães. E eu quero aproveitar para dizer que hoje é a despedida da Márcia. Ela está indo morar no Chile, juntamente com seu esposo Roberto, nosso violinista hoje. Violinista. E eu quero aproveitar esse momento para dizer para a Márcia o quanto é uma bênção ter você aqui hoje e ter tido você aqui por tantos anos. 22 anos na BPC Houston, louvando a Deus. Já foi líder das mulheres. Márcia trabalhou em departamento de crianças, de tudo, em todas as áreas. Márcia, música mãe, recepção, tantas outras toda, coisas. completa, O Nicolas tá vai ficar aqui, né? Mas, meu Deus, eu olho pro Nicolas, me lembro quando ele era uma criança, quando eu vim a Houston a primeira vez, ele era quase um bebê. E hoje está aí, é tempo de separar-se. Então, Márcia, receba a nossa gratidão da BPC Houston por todos esses anos de serviço aqui nessa igreja. E que o Senhor passe adiante da sua vida, juntamente com o Roberto, lá no Chile. Que o Senhor continue te usando. Deus há de te mostrar um lugar lá para servir, tá certo? E que somente Deus te recompensa por tudo que você fez nessa igreja. Tudo. Palavras não resolvem, tá certo? Mas receba o nosso abraço, carinho, gratidão, não é? Roberto, eu não sei se eu lhe agradeço, porque você veio e pegou massa e vai levar para longe, mas você é uma bênção também. Então, mães, recebam essa homenagem, um louvor a Deus. A Eneida, que é mãe, também vai cantar junto, a Nicole, que é filha, vai cantar para as mamães nesse momento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar por vocês nesse momento e depois da música nós impetraremos a bênção e depois teremos o jantar. Vamos orar nesse momento. Senhor, graças te damos por todas as mães que estão aqui na capela hoje, por todas as mamães desta igreja. Senhor da glória, que o teu Santo Espírito revista cada uma delas da fé, da coragem, da unção do teu Espírito que existiu na vida de Joquebede, de tantas outras mulheres na Bíblia. Faz destas mães, Senhor, mulheres sábias, inteligentes, que edificam o lar, e abençoa seus filhos. Estão todos eles em tuas mãos, os bebês, os que já andam, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os que já estão no college, todos estão em tuas mãos.
Abençoe, Pai, cada família que está aqui nessa noite, celebrando, Senhor, o Dia das Mães. E recebe o nosso louvor e a nossa adoração por todas elas. E passa adiante da Márcia, Senhor, e do Roberto. Pai, abençoa o Roberto e a Márcia nessa nova etapa, essa mudança de país. Senhor, passa adiante, dirigindo, mostrando, Senhor, passa adiante da Márcia, para que ela continue o seu ministério onde estiver, em nome de Jesus. Guarda a vida do Nicolas, que vai ficar por aqui. Mas, Senhor, nós te louvamos por estas vidas, por todo o tempo que Márcia dedicou nesta igreja, Senhor, na BPC Houston. E que venham anos de muitas e muitas bênçãos na sua vida, nessa nova etapa, onde quer que ela vá, juntamente com o Roberto. Nós oramos por todos que aqui estão, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos. Abençoe os que vão viajar esta semana. Guarda-os, Senhor. Guarda-os, todos os nossos irmãos que vão viajar esta semana, livrando-os de todo o mal. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Depois do louvor teremos a bênção. Mamães, dedicada a vocês essa canção. Antes de cantar essa canção, eu quero agradecer vocês pelo tempo vivido aqui nessa igreja, por todas as experiências que pude ter com cada um de vocês. Quero dizer que levo cada um dentro do meu coração, e eu sei que será um tempo novo para a gente, um renovo do Senhor, mas eu tenho no meu coração muita paz e também muito amor por essa igreja. Aqui eu cresci, aqui eu lutei, aqui batalhas foram enfrentadas, aqui eu chorei, aqui vocês oraram por mim, e continuem, não se esqueçam de mim. Eu não vou estar aqui na frente, mas eu vou estar assistindo o culto online, né, meu amor? A gente vai estar assistindo o culto online todos os domingos. Continuaremos orando por você, Almir, pelo seu ministério aqui nessa igreja. Continuaremos orando por cada um de vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que caminhou comigo esses 22 anos, porque quando eu cheguei aqui eu era novinha. E aí esses 22 anos de vida aqui nessa igreja foram anos muito marcantes para mim, onde o Senhor trabalhou de uma forma grandiosa, onde eu pude ter o meu filho. E hoje ter o meu filho aqui comigo é maravilhoso. Eu vou tentar cantar, que também não é fácil. Então ore por mim agora, para poder cantar essa canção, que fala muito ao meu coração. Fala muito que eu gostaria de estar cantando para minha mãe hoje. Então eu canto para minha mãe espiritual, que é a Vera. E por todas vocês, eu louvo a Deus por cada uma de vocês. Continuem firme no Senhor, não desista por nada nem para nada. Não desista do seu filho, olhe por ele, ore por ele, clame por ele, ore por ele, fora de casa ou dentro de casa, estando ele junto de você ou não estando, ore por ele. Eu costumo dizer todos os domingos a mesma frase para o meu filho por text message. Ele está trabalhando e eu escrevo para ele assim: meu filho, eu estou aqui na igreja neste momento e eu estou orando pela sua salvação em Cristo Jesus. Eu estou orando pela sua saúde emocional, física. Eu oro pela sua profissão e agora pelas suas emoções, pelo seu casamento no futuro, pela pessoa que Jesus escolhe para você. Ore pelo seu filho, não desista dele jamais. E o Senhor te recompensará. No íntimo, o Senhor te recompensará. A Ele toda a honra e toda a glória, para todos sempre. 1, 2. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você
te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Recebe essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor e pedir pra que um dia eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, Glória a Deus. Depois da bênção, iremos ao salão Fellowship para o nosso jantar especial das mamães. Lembrando que terça-feira temos oração online, tá bom? E todos poderão participar. Lembrando que no dia, permaneçam aqui, eu vou dar a bênção a vocês aqui mesmo. Nós temos no dia 17, dia 16, o encontro da família, e vai ser uma bênção também para toda a família. Fiquemos de pé todos e recebam a bênção nesse momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém, igreja? Vamos ao nosso jantar.